Opa, aqui é o Marcel e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz para acessar os dados do IBGE utilizando a linguagem R. Então, pessoal, vocês vão ver que é bem simples e é bem importante você saber acessar esses dados do IBGE utilizando a linguagem R, porque nós sabemos que quando nós trabalhamos com dados espaciais, a gente quer, plotar esses dados ou visualizar esses dados através de um mapa. Então é impossível, você fazer um mapa sem você ter acesso aos limites territoriais de uma região. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz para acessar esses limites territoriais das regiões brasileiras utilizando a linguagem R. Então olha só que interessante, se você quer aprender a acessar esses dados de forma simples utilizando a linguagem R, você tem que assistir esse vídeo até o fim. É como eu falo sempre, eu sempre falo que aqui, ó, aqui o conhecimento é garantido. Bom, agora antes da gente começar, antes de eu começar a mostrar aqui para vocês como é que faz o acesso desses dados, se inscreve no canal caso você ainda não está inscrito e também dá um like que vai fortalecer o canal. Então é isso, pessoal, vamos começar então a acessar esses dados. Olha só, existem duas formas para vocês acessarem esses dados aí. A primeira delas é utilizando o pacote GeoBR. Então, se você me acompanha aqui, você já viu que em alguma aplicação eu já mostrei como é que faz para acessar alguns dados do IBGE utilizando o GeoBR. Então, esse GeoBR, esse pacote, ele é muito prático, Você consegue acessar os dados de forma prática. Agora, a outra forma de você acessar esses dados é através de um navegador. Você vai aí no seu computador, abre o navegador da sua preferência, vai lá no site do IBGE e aí procura os dados que você deseja baixar, baixa os dados e em seguida faz o quê? Você vai ler esses dados utilizando a linguagem R. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz o acesso a esses dados, tanto via o pacote GeoBR, como através de um navegador, e aí com esse navegador você vai acessar o site do IBGE e baixar os dados. Bom, então como eu falei, fica comigo aqui até o fim, que o conhecimento é garantido. Bom, como eu falei, pessoal, a gente vai utilizar o pacote GeoBR, certo? Então, se a gente vai utilizar o pacote GeoBR, a gente vai ter que carregar, esse pacote GeoBR, e depois que a gente carrega o pacote GeoBR, nós temos acesso a todas as funções do pacote GeoBR. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para carregar e em seguida eu vou mostrar como é que faz para acessar todos os dados fornecidos lá pelo servidor do IBGE. Então, vamos começar assim, ó. Vamos começar carregando, claro, o pacote GeoBR. E a gente sabe que para carregar pacotes utilizando a linguagem R, nós usamos a função library. Então, eu vou colocar aqui e mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, library. E em seguida, aqui na função library, eu vou especificar qual é o nome do pacote que eu desejo carregar. Ah, eu desejo carregar o pacote GeoBR, né? Ah, então vou colocar o que aqui? Vou colocar GeoBR. Então, é isso que eu vou fazer, ó. GeoBR. Então, com isso, eu estou carregando o pacote GeoBR, já executei aqui, já carreguei. Agora, o que é que aconteceu, Marcelo? Depois que você carrega, o que é que acontece? Acontece que nós temos acesso a todas as funções do pacote GeoBR. É bem simples assim, pessoal. Na realidade, a linguagem R é uma linguagem de programação extremamente poderosa e muito fácil de trabalhar. Então, por isso que essa linguagem de programação vem crescendo cada dia mais, pessoal. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu falei que a gente acessa os dados do IBGE, A gente acessa os limites territoriais das regiões. Então, vamos começar com a região brasileira. Vamos acessar o limite territorial para a região brasileira. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função chamada read_country. O que é isso, Marcel? Read_country. Read significa ler, pessoal. E country significa país. Então, a gente vai ler os dados para o nosso país. É simples assim. Então, vamos colocar em prática isso que eu falei para vocês, tá? Então, deixa eu só pular uma linha aqui e vou colocar assim, ó, read_country. Então, com essa função aqui, ó, eu já vou digitando e o RStudio ele já vai mostrando para mim as opções, né? Então, é bem legal trabalhar com o RStudio. Então, tudo bem. Aí eu vou aqui, ó, e aperto o Enter e agora eu estou aqui, eu digitei, na realidade, a função read_country. Por que, Marcel? Porque você vai ler os dados referentes ao limite territorial para o Brasil. Então, tudo bem, pessoal. Olha só como é fácil. Ó. Da forma que está aqui, já vai ler, né? Já vai fazer o acesso aí, vai acessar os dados. Simples assim, ó. Agora, olha que interessante. Quando eu acessar esses dados, eu quero que esses dados fiquem armazenados, armazenados na memória principal do meu computador. Ah, então se você quer que ele fique armazenado, você tem que atribuir essa informação a uma variável, simples assim. Então eu vou chamar aqui, eu vou dar um nome, né? Dar um nome para minha variável. Então a minha variável aqui eu vou chamar de BR. Por que, Marcelo? Ah, porque BR é uma abreviação de Brasil, né? Ah, é mesmo. Então, tudo bem. Olha só que interessante. Então está aqui, ó, read country. Então eu vou ler aqui, né? Na realidade, o R, né, vai ler
os dados dos limites territoriais para o Brasil de uma forma bem prática. Então, só vou fazer o seguinte agora, pessoal, só vou executar. Olha que interessante, ó, vê só. Vou executar aqui, executei, e aí começou a fazer o download. Olha só, downloading, ó, tá fazendo download. Agora, olha outra coisa interessante. Fez o download, né, ó, 100% e tal. Agora, olha a mensagem aqui, ó. Using data from year 2010. Ou seja, usando os dados para o ano de 2010. Então, aqui, ó, nessa função read_country, ela me dá acesso aos últimos dados que foram disponíveis. Então, nessa versão aqui que eu estou utilizando o GeoBR, os últimos dados foram disponíveis para o ano de 2010. Então, quer dizer que você pode especificar aqui também o ano, tá? Ó. Tem um argumento chamado year. Por que year, Marcelo? Porque year significa ano, né? Então, tem um argumento chamado year, onde você especifica qual é o ano. Ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 2010, só para mostrar para vocês que realmente dá para a gente especificar aqui o ano. Coloquei aqui 2010, e aí vai fazer realmente o download dos dados. Os mesmos dados, na realidade, né? Porque foi feito para o ano 2010. Bom, agora, por exemplo, ó, se eu colocar 2019, vocês vão ver que interessante. Eu vou colocar aqui 2019. Não, eu vou colocar 2020, né? A gente está em 2020, por que não colocar 2020? Então, vou colocar aqui 2020. Opa! Ih, rapaz, olha só, apresentou um erro. Então, ele diz aqui que os dados, esses dados que eu estou acessando, né, que é os dados referentes ao limite territorial do Brasil, esses dados só estão disponíveis até 2018, tá? Então, na versão que eu estou utilizando aqui do GeoBR, está disponível até 2018, tá? Então, beleza, Marcelo, eu vou colocar aqui 2018, tá? Vou colocar 2018 porque é o mais recente, tal. Então, coloquei aqui 2018 e aí agora estou acessando os dados, né, referente ao limite territorial, né, para o ano de 2018. Ó, bem simples assim, pessoal. Simples assim, eu já estou com os dados. Marcelo, legal você estar com os dados, né? Ó, dá para ver aqui que os dados estão na memória, né? Ah, estão na memória do computador. Se eu clicar aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou poder acessar, né, verificar quais são os dados que estão aqui na memória do meu computador. Então, ao clicar, apareceu aqui, né, que eu tenho uma lista. Olha só que interessante. Olha qual é o conteúdo dos meus dados. Olha que interessante. O conteúdo dos meus dados é uma lista, né, uma lista que contém informações de latitude e longitude. Ah, é isso mesmo, pessoal. Então, quer dizer que os limites territoriais eles são definidos através de informações, né, de latitude e longitude, que vai me dar a posição geográfica. É isso mesmo. Então, aqui nós temos, na realidade, esses dados, né? É um conjunto de latitudes e longitudes. Bem simples assim. Bom, deixa eu fechar aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar esse resultado para vocês, tá? Eu vou usar aqui as funções básicas para plotar aqui alguns resultados. Claro que dá para fazer com funções, né, mais sofisticadas, de uns pacotes mais sofisticados para visualização de dados, como, por exemplo, o pacote ggplot2. Mas eu vou ficar aqui ó, só no básico. Por que, Marcelo? Porque essa aula aqui é sobre acesso aos dados, não é uma aula de confecção de gráfico, tá? Não é uma aula de visualização de dados. Então, se você quer aprender mais sobre visualização de dados, tem várias aulas aqui no meu canal do YouTube, onde você pode ter acesso aí e assistir, né? Assistir as aulas e acessar esse conhecimento. Certo? Então, tudo bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou plotar, né? Então, vou usar aqui a função básica do R para plotar, que é a função plot. Então, coloquei aqui plot. E aí, vou colocar BR. O que é que vai acontecer? Ah, vai ser construído um gráfico. Opa, que legal. Como é legal isso, né? Então, beleza. Plotei aqui. Oh, olha só, os limites, né? Os limites territoriais para o Brasil. Pessoal, vou fazer uma pergunta aí. Vou fazer uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês escrevam nos comentários aí. É fácil ou não é? É ou não é fácil a linguagem R? É uma das linguagens, pessoal, mais fáceis, uma das linguagens mais fáceis do mundo. É por isso que a linguagem R vem crescendo muito. Marcelo, tudo bem, gostei, legal, tal, dá para acessar os limites, né? Eu posso usar isso aqui em diversas aplicações. Marcelo, se eu quiser acessar esse mapa, né, esses dados aí, esses limites territoriais, mas incluindo também os limites territoriais para cada estado. Como é que a gente faz para acessar, Marcelo, os limites territoriais de cada estado? Pessoal, é tão simples como acessar o limite federal. É tão simples como acessar o limite federal. Basicamente, a gente vai utilizar uma função chamada read_state. Então, com essa função read_state, nós conseguimos acessar os limites territoriais de cada estado brasileiro. Bem simples assim. Marcelo, então já que é simples, né? Simples, tal, só fala que é simples, então mostra aí para mim. Então, vou mostrar para vocês, pessoal. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui abaixo, tá? Logo abaixo do BR, eu vou colocar assim, ó, read_state. Marcel, é só isso, Marcel? Read_state. Read significa ler, né, Marcel? É, read significa ler. State significa estado, né? Ah, então você vai ler, né, os dados para cada estado brasileiro, né? Os dados referentes aos limites territoriais
dos estados brasileiros, né, Marcel? É isso mesmo, pessoal. É basicamente isso, ó. Agora, olha que interessante. Tem uma coisa aqui, assim, que é muito interessante. É o divisor de águas aqui dessa função. É o tal do code state. Marcel, o que é code? Code significa código, né? E state significa estado. Então, code state seria o quê? O código do estado. Ah, então quer dizer que tem um argumento aqui, ó, chamado code state. Então, aqui nesse argumento chamado code state, é onde a gente vai especificar qual é o código do estado que você quer ter acesso aos dados. Por exemplo, se você quer ter acesso aos dados do estado de São Paulo, você coloca a sigla SP, bem simples assim. Se você quer ter acesso aos dados do estado de Minas Gerais, você coloca a sigla MG, bem simples. Não é simples? É simples, vou mostrar aqui para vocês. Então, vou fazer assim, eu vou colocar MG para ter acesso aqui aos dados do estado de Minas Gerais. E aqui, ó, olha só que interessante, tá? Isso aqui, né? Isso aqui que eu estou falando é a função, né? Essa função aqui, ela vai ler os dados, vai ter acesso aos dados, tá? Só que eu preciso armazenar essa informação na memória do computador. Então, eu vou atribuir os dados que serão lidos aqui a uma variável, tá? E vou chamar de MG. Por que MG? Porque é Minas Gerais, né? Simples assim. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, MG, certo? Certo. Tudo bem, Marcelo? Entendi. Agora basta você executar, né? Basta executar. Agora eu vou executar. E executei e estou fazendo aqui, ó, estou acessando os dados do estado de São Paulo utilizando aqui a função read_state. Agora, olha outra coisa interessante aqui. Observa aqui que eu estou fazendo o download dos dados para o ano de 2010. Então, por padrão, né, quando você acessa esses dados aqui e você não define qual é o ano que você está acessando os dados, aliás, para qual ano que você está acessando os dados, se você não define por padrão as funções aqui do pacote GeoBR, vão utilizar por padrão o ano de 2010. Então, veja só, eu não defini, e aí, por padrão, está sendo utilizado aqui o ano de 2010. Então estou acessando os dados para o ano de 2010. Bom, finalizou aqui o download, então, legal, já que finalizou, vamos aqui agora verificar qual é o conteúdo, né? Qual é o conteúdo, o que é que tem nesses dados? Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês, e eu digo uma coisa, isso é muito importante, sempre que você ter acesso aos dados é você analisar, né? Fazer uma análise daqueles dados, porque só assim você vai saber processar os dados e só assim você vai saber visualizar esses dados. Então essa análise ela é muito importante. Bom, então vou fazer o seguinte aqui, eu vou selecionar MG e vou aqui, ó, clicar em Run, por quê? Porque aí vou ter acesso ao conteúdo. Olha que interessante aqui, ó. Vou mostrar que isso aqui é bem interessante, a gente vai usar isso aqui mais para frente também. Então, esses dados, ó, ele tem várias colunas. A primeira coluna, ela carrega a informação referente ao código do estado, ó, code state. Então, aqui está o código do estado. A segunda informação vem a abreviação do estado. Vem aqui, ó, abbrev state. Então, é a abreviação do estado. Depois vem o nome do estado, depois vem o código da região, depois vem o nome da região e, por fim, vem a coisa mais importante. Qual é essa coisa mais importante, Marcel? É a coluna de dados que contém as informações geográficas referente a quê? Ao limite territorial do estado. Simples assim. Marcel, e essas informações geográficas são o que mesmo? São informações de latitude e longitude, né? São as posições que demarcam aí os limites territoriais. Bem simples assim, tá, pessoal? Feito isso, o que é que a gente faz agora? A gente vai visualizar. Então, para isso, ó, eu vou usar novamente aqui a função plot. Plot significa plotar, né? Só que dessa forma aqui, ó, não vai ser legal, porque eu vou plotar de novo o Brasil, né? Eu quero plotar aqui, ó, Minas Gerais. Então, eu vou colocar aqui, ó, MG, e aí eu vou aqui plotar, e olha que coisa interessante. Olha que eu mandei vocês prestarem atenção naquelas colunas de dados, tá? Então, vejam só. Eu plotei aqui, apareceram diversos mapas. Marcelo, que coisa, né? Antes só apareceu um, não foi? Agora apareceu diversos. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Bom, pessoal, é o seguinte, olha só. Observa aqui que nós temos várias colunas de dados. Temos a code state, temos a abbrev state, name state, code region. Então, quando você plota dessa forma, um conjunto de dados que tem diversas colunas, então vai ser plotado um mapa, né? Veja só, plotou um mapa para o estado de Minas Gerais para cada variável daquela. Então, veja, aqui está um mapa para code state, outro mapa para abbrev state, outro mapa para name state, outro mapa para code region e outro mapa para name region. Bem simples assim. Bom, mas se eu quiser plotar apenas, né, um mapa apenas mostrando o limite territorial, como é que eu faço, Marcel? Você vai ter que ter acesso a essa coluna de dados aqui, chamada de UM, que é a coluna de dados que carrega as informações geográficas. Bem simples assim. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui o cifrão. Então, quando eu coloco o cifrão, por que, Marcel, o cifrão? Deixa eu explicar isso para vocês também, que é interessante, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa interessante antes de mostrar. Vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar aqui, ó.
com essa função class, pessoal, eu consigo acessar qual é a classe dos meus dados, qual é a classe do meu objeto que contém os dados. Então, eu vou colocar aqui class e vou colocar mg. Coloquei aqui. Então, vejam, pessoal, que esses dados aqui é um tipo de data frame. Então esse data frame é muito interessante, Marcel. A maioria dos dados que a gente usa na linguagem R, eles estão no formato de data frame, né? Os dados estão contidos em objetos do tipo data frame. É isso mesmo. Então, quer dizer que, como esses dados aqui, ele é do tipo data frame, significa dizer que é fácil de trabalhar com eles, né? É isso mesmo, pessoal. É muito fácil trabalhar com esses tipos de dados que se baseiam na classe data frame. Agora, veja, não é um data frame qualquer, é um data frame no qual carrega a estrutura do pacote SF. Pessoal, o que é esse SF? SF é a abreviação de Simple Feature. Simple Feature é um meio, é uma forma de armazenar dados, de organizar dados. É um modelo, tá? É um modelo de organização de dados espaciais. Então a gente sabe que esses dados espaciais são diversos. A gente precisa organizar esses dados. Então precisa-se de um modelo específico de organização de dados. Marcelo, e qual é o nome desse modelo específico que as pessoas usam em diversas linguagens de programação? É o Simple Feature. Então, a linguagem R também utiliza esse modelo de organização de dados, chamado Simple Feature, e aí foi criada uma classe, né, para receber e organizar esses dados, e o nome dessa classe é qual? SF. Que legal, porque SF é a abreviação de Simple Feature, bem simples assim. Então, pessoal, fica aí gravado na mente de vocês esse tipo de dados Simple Feature. Por quê? Porque trabalhar com esses dados que estão nessa classe Simple Feature, é muito assim, mas muito mais fácil. Então, se você tiver a opção de escolher em trabalhar com esses tipos de dados ou com outros tipos de dados, né, outras classes, eu digo a você, é melhor trabalhar com a Simple Feature, que ela foi criada justamente para ser simples, 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 simples. Bom, tudo bem, agora vamos lá. Então, Marcel, você está dizendo que isso aqui é um data frame e tal, então posso acessar os data frames, as colunas de dados dos data frames, utilizando aqui o cifrão, né? Utilizando o cifrão. Opa, que legal. Então, vou colocar aqui o cifrão. Depois que eu colocar o cifrão aqui, ó, eu vou apertar a tecla Tab, tá? Vou aqui, ó, apertar o Tab. Então, quando eu apertar o Tab aqui, ó, o que é que vai acontecer? O RStudio me ajuda. Olha só que legal o RStudio. Ele me ajuda e ele começa a me mostrar aqui quais são as colunas de dados que eu tenho aqui dentro desse data frame aqui. Olha que legal. Então, tenho várias colunas de dados aqui. Eu tenho a code state, a breve state, name state, code region, name regions e a outra que eu digo nesse caso é a última. A última é a principal. Qual é? A coluna de dados chamada GWM. Então, com essa coluna de dados chamada GWM, ela carrega os dados espaciais, né? Os dados que representam o limite territorial da tua região. Então, se você quer plotar um mapa aqui, apenas um mapa com o limite territorial da tua região, o que é que você faz? Você usa aqui, ou nesse caso, você acessa a coluna de dados chamada de WAM. Que simples, bem simples assim, né? É bem simples assim. Bom, Marcel, legal, né? Agora o que é que a gente faz? A gente executa, ó. Vou executar aqui o que é que vai acontecer. Opa, eu tenho apenas um mapa, né? Por quê? Porque eu selecionei apenas a coluna de dados que contém as informações geográficas. Só acessei essa coluna e não mais todas as outras que eu tinha utilizado antes para plotar, tá? Bem simples e bem importante isso aqui também. Bom, legal, Marcel. Agora você mostrou para mim que dá para fazer os mapas aqui para cada estado brasileiro, bem legal. Agora, Marcel, já que você tocou nesse assunto, né, de coluna de UM, por que aqui, ó, quando você plotou o BR, não apareceu diversos mapas? Vou mostrar de novo aqui, ó. Tô encucado com isso, eu quero explicar para vocês. Então, vê só, vou colocar aqui o BR, ó. Coloquei o BR e apareceu o Brasil. Pessoal, por que apareceu o Brasil aqui? Por que será? Porque no meu conjunto de dados BR, olha que interessante, só tem uma coluna de dados, só tem uma coluna de dados. Qual é a coluna de dados? É a coluna de UM que carrega os limites territoriais para a região brasileira, bem simples assim. Aqui, ó, aqui eu tenho diversas colunas de dados. Aqui eu só tenho uma coluna de dados. Então, quando eu ploto, já ploto aqui. Quando eu executo aqui a função plot, já aparece aqui o mapa, né? O mapa para o Brasil, para o território brasileiro. Bem simples assim. Bom, pessoal, veja aqui o seguinte, ó. É muito simples trabalhar com essas funções do pacote GeoBR. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa interessante, é para acessar os dados dos municípios, tá? Então vou mostrar aqui, mas antes de mostrar, lembrei de uma coisa, tenho que mostrar outra coisa também para vocês aqui, que é muito interessante ainda com essa função readState, tá? A gente ainda vai trabalhar mais com essa função aqui, olha só. Não é só isso não com essa função. Olha, eu vou mostrar outra coisa interessante.
Aqui eu mostrei como acessar os dados para o estado de Minas Gerais, certo? Marcel, mas eu moro no estado de Goiás. Não, eu moro no estado do Pará, né? Então só é mudar aqui a sigla, né? Se você muda, só é mudar a sigla e você tem acesso para o limite territorial da região que você está trabalhando. Simples assim. Marcel, legal. Agora se eu quiser, né, acessar todos os estados, né, para plotar um mapa do Brasil com todos os estados. Como é que eu faço, Marcel? Ó, pessoal, você vai usar também essa função aqui, que é a read state. Só que ao invés de você colocar aqui a sigla do estado, você vai colocar uma palavrinha aí, uma palavrinha em inglês. É, em inglês, o bom e velho inglês está sempre presente aqui no nosso trabalho. Bom, então qual é a palavrinha, Marcel? Você vai colocar aqui all. Marcel, o que significa all? Deixa eu colocar logo e eu vou explicar para vocês, pessoal. Então vou colocar aqui all. All significa tudo, né? Todos, tudo, todos. Então, all, com esse all aqui, você vai ter acesso a todos os dados para cada estado brasileiro. Quer dizer o seguinte, que você vai acessar os dados para todos os estados brasileiros. Por isso que essa palavra aqui significa todos, que é all. All significa todos. Então, beleza, Marcel. Já que você vai acessar os dados para todos os estados brasileiros, você troca aqui, né? Tira MG e coloca estados, né? Por quê? Porque aí vai ser uma variável que faz sentido, né? Que faz sentido aos dados. Então, só lembrando, pessoal, sempre coloca nomes das variáveis que fazem sentido. Por que, Marcel? Tem que fazer nomes que fazem sentido. Porque se você for compartilhar esse código com alguém, vai ser, se você coloca variáveis que fazem sentido, as pessoas vão entender o seu código. Simples assim. E outra coisa, se você organiza suas variáveis de forma que fazem sentido, vai ser mais fácil de você entender depois o código que você escreveu. Porque se você coloca coisa bagunçada, sem sentido, eu digo a você uma coisa, nem você vai entender. Isso é sério, pessoal, isso é sério, porque eu já passei muito por isso. Então, ó, segue a dica, beleza. Então vou colocar aqui, ó, estados, olha só que legal. E aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou executar de novo e agora está fazendo o download para todos os estados. Então olha a mensagem, presta atenção na mensagem. Então está dizendo assim, ó, loading data for the whole country. O que é isso, Marcel? Está carregando, né? Está carregando os dados para todo o Brasil, para todo o país. Bem simples assim, ó, demorou um pouco mais, né? Demorou porque são mais informações, tá? Então, beleza, olha só, já carregou aqui, né? Já fez o download, bem legal. Agora eu vou mostrar outra coisa interessante para vocês aqui. Eu vou mostrar o conteúdo, né? O conteúdo que está aqui armazenado através da variável status. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui. E aqui, ao executar, estou mostrando o conteúdo dos dados que estão com o nome estados, né? Agora, observa uma coisa, olha só que interessante, temos diversas colunas de dados também, olha só, temos diversas colunas. Code state, abbreviate state, name region, tá? Todas essas colunas que você já conhece. E aqui a última coluna é qual? É a coluna de homem. Que legal, né? Essa coluna de homem, onde tem os objetos espaciais, né? Que legal. Bom, muito bom, Marcel. Agora, olha que interessante, como são os dados para todo o Brasil, nós temos aqui, ó, na coluna Name Region, nós temos as regiões brasileiras, né, para cada estado, por exemplo, ó. Aqui nós temos os estados do norte, então nós temos aqui, ó, região norte, simples assim. As coisas são bem organizadas quando estão nessa classe Simple Feature, tá? Por isso que eu estou dizendo, é muito mais fácil trabalhar com essa classe Simple Feature. Então, tudo bem. Agora, olha que interessante. Aqui Nordeste e tal, então tem aqui os estados referente à região Nordeste. Agora vamos plotar, né? Vamos visualizar aqui esses dados. Para visualizar, a gente vai usar novamente aqui a função plot. Então, vou colocar aqui, ó, plot. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar estados, porque o nome da nossa variável é estados, e eu já vou direto ao ponto, tá? Eu vou acessar essa coluna aqui, ó, que é a coluna de UM. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois vou colocar de UM, tudo bem assim, agora é só plotar. E ao plotar nós temos, olha só que legal. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor, tá? Então deixa eu só ampliar aqui, deixa eu ampliar. E aí, olha só, agora nós temos, né, o mapa do Brasil com todos os estados. Então a gente acessou os dados para todos os estados. Bem fácil, né, pessoal? Bem fácil utilizar essas funções do pacote GeoBR. Agora vamos voltar para lá que eu vou mostrar mais coisas interessantes aqui para vocês. Bom, Marcel, é o seguinte, ó, eu não quero plotar um mapa com todos os estados do Brasil. Eu quero plotar um mapa apenas com a região norte, por exemplo, né? Pode ser a região norte, pode ser a região sul. Vamos ficar aqui com a região norte, por exemplo. Eu quero plotar aqui os dados apenas, né? Os dados para a região norte. Como é que eu faço, Marcel, para selecionar aqui apenas os estados da região norte? Então, vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Então, agora a gente vai entrar em outro assunto, tá? Que é o assunto de processamento de dados.
Aqui a gente acessou os dados. Agora nós vamos processar os dados. Agora, qual é a melhor forma, Marcel, da gente processar ou manipular esses dados? Ó, existe um pacote assim, ó, muito bom para fazer manipulação de dados, que é o pacote dplyr. Então, se você me acompanha aqui, vocês lembram, né, que eu sempre estou utilizando o pacote dplyr, porque ele facilita assim bastante na hora de manipular os dados. Então vamos carregar, Marcel, vamos lá carregar esse pacote dplyr aí. Então você vai usar a função library, né? Ah, é a função library. E aqui na função library você vai digitar assim, ó, dplyr, e aí você vai ter acesso às funções do pacote dplyr. Então deixa eu só carregar aqui, ó, carreguei. E aí vocês conseguem ver que o pacote dplyr foi carregado. Agora é o seguinte, ó, ele fala que tem algumas funções, né, do pacote dplyr, que essas funções são mascaradas com outros pacotes. Como assim, Marcel? Como assim? Quer dizer que tem alguns pacotes, como por exemplo, ó, o pacote stats, que tem uma função com o mesmo nome. Então, quando isso acontecer, né, existe uma forma de você evitar conflitos. Então, se você estiver utilizando dois pacotes, se você carregar diversos pacotes e esses pacotes têm nomes similares, né, as funções têm nomes similares, não, tem nomes idênticos, aí você vai ter que usar um artifíciozinho que é para não ter conflito, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês ao longo da aula, mas é isso. Então vamos lá, vamos usar as funções do pacote dplyr. Então tem uma função nesse pacote chamada filter. Filter, se você for traduzir aí, é filtrar. Então é uma função que serve para filtrar os dados. Então a gente vai utilizar essa função para filtrar. Quando eu falo filtrar, pessoal, é selecionar algumas linhas que nos interessam, algumas linhas na nossa matriz de dados. Ah, Marcel, então mostra aí como é que vai ser mais ou menos isso. Eu vou mostrar aqui. Olha, pessoal, aqui nós temos os nossos dados, e esses dados contêm linhas e colunas. Então, se eu quiser, por exemplo, olha só, se eu quiser acessar todas as linhas que tem essa informação aqui, norte. Legal, né? Você vai acessar todas as linhas que tem o nome norte, que é justamente o nome da região, né? É isso mesmo. Então, eu vou filtrar os dados para ficar apenas com essas linhas. Por isso que eu vou utilizar a função filter do pacote dplyr. Então, como é que você vai fazer, Marcelo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, eu vou carregar aqui, né? Vou chamar a função filter, então vou digitar filter. E aqui funciona da seguinte forma, a função filter. Você coloca como primeiro argumento os dados que você quer filtrar, e no segundo argumento você coloca uma condição. Então eu vou selecionar as linhas, né, as linhas que eu quero trabalhar, né, com base em uma condição. Ó, é simples assim, não tem segredo. Dados, vírgula, condição. Simples assim. Então vamos colocar aqui, quais são os dados mesmo? Ah, estados, né, são os dados. Esses dados são isso aqui, os estados. Então vou colocar assim, ó, estados, e em seguida, ó, já coloquei o primeiro argumento, estados, que são os dados. Em seguida, vou colocar a condição. Como é essa condição, Marcel? Qual é a condição? Pensa um pouquinho, pessoal. Eu quero selecionar todos os dados em que name region, ou seja, o nome da região, é igual a norte. Então, qual é a minha condição? Que name region seja igual a norte. Então, veja como é fácil pensar, né? Pensar em uma condição. Bom, uma vez que você pensa, né? Você começa a imaginar como é que a coisa vai ser, você vai e programa isso, né? Então, vou mostrar para vocês como é que esse name region é igual a norte, como é que a gente vai especificar isso aqui utilizando a linguagem R. Então, vejam só que interessante. Eu falei o seguinte, ó, eu falei que name region tem que ser igual a norte. Agora, olha que interessante, essa variável, né, o nome, essa coluna de dados chamada name region, ela está justamente nesse conjunto de dados aqui. Então, quando eu colocar assim, ó, name region, o R vai entender que eu estou falando dessa coluna de dados aqui que está dentro dos dados chamados estados. Então, vou colocar assim, ó, name region. E aqui no name region, eu vou dizer que ele é igual, deixa eu voltar aqui. Eu vou dizer que é igual justamente a que norte. Então, vou colocar aqui norte entre aspas, tá, pessoal? Porque essa informação é a informação do tipo caractere. Então, todas as informações do tipo caractere, ou também chamadas de string, elas devem ficar entre aspas. Então, beleza. Aí aqui eu vou colocar norte, bem simples assim, tá? Então, veja só, ó, qual é o nome da minha variável? Name underscore region. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, name underscore region. Eu falo variável porque a coluna de dados vai ser considerada como uma variável dentro das funções do pacote dplyr. Beleza, Marcel, entendi. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai selecionar apenas as linhas, né, que na coluna name region tem a informação chamada norte. É isso mesmo, pessoal. Agora, observa uma coisa, tá? Observa aqui que eu uso igual, igual. Esse igual, igual é um operador relacional, ou seja, um operador que serve para comparar. Então, aqui nós estamos comparando se name region é ou não é igual a norte. Então, é isso que a gente está comparando. Bom, Marcel, legal. Vamos ver então o que é que acontece, tá? Eu vou executar aqui.
e vou já atribuir o resultado dessa filtragem de dados a uma variável. Eu vou chamar de norte. Por que, Marcelo, norte? Para representar aqui a região norte, tá? Bem simples assim. Então, eu coloquei aqui norte, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou executar, executei. Opa, executou legal, né? Executou legal. Então, vê só, ao executar, eu filtrei os dados, né? Agora estou apenas com os limites territorial para os estados do norte. Opa, legal. Mostra aí então, Marcelo, mostra aí, plota pra gente aqui. Então, eu vou plotar, tá? Eu vou apagar tudo aqui de novo, vou fazer de novo. Vou colocar assim, ó, norte, e depois vou colocar o cifrão e vou pesquisar, né, qual é a coluna de dados. Ah, DOM, né? Então, é isso mesmo, coloquei aqui DOM. Deixa eu só voltar aqui para ficar mais organizado. Agora eu vou plotar. E ao plotar, vejam, eu estou apenas com os dados para a região norte, tá? É bem simples assim. Deixa eu até ampliar. Vou até ampliar aqui para vocês verem, tá? Para ficar melhor, mais fácil nesse caso a visualização. Então veja só, agora eu estou com os limites territoriais apenas para os estados da região norte. Então é bem simples, pessoal. É bem fácil utilizar as funções do pacote de Playa. Por isso que eu estou dizendo, é o principal pacote para manipulação de dados, certo? Vamos voltar aqui e vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, Marcel, bem legal, né? Bem legal, então, acessar os dados para os estados, né? Você mostrou aí como é que faz para acessar os dados para todo o território brasileiro, mostrou como é que faz para acessar os dados para os estados. E agora, Marcel, como é que faz para acessar os dados para os municípios? Eu não quero trabalhar com os estados, eu quero trabalhar com os municípios. Como é que faz para acessar esses dados, então? Então, pessoal, a gente vai acessar também esses dados dos municípios, agora, claro, utilizando as funções do pacote GeoBR. Então, existe uma função em específico chamada read_municipality. Então, com essa função read_municipality, a gente tem acesso aos dados, né? Os dados que vão te dar a informação dos limites territoriais para cada município dentro do Brasil. Então, é isso que essa função faz, a read_municipality. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa função read_municipality. Vamos lá. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui abaixo, né, esse plot, e vou carregar aqui a função read_municipality, tá? Então é bem interessante essa função. Bom, essa função ela vai ter acesso, né, aos dados do município, então a gente pode fazer das formas que a gente fez anteriormente. A gente pode acessar os limites territoriais para um município específico, a gente pode acessar os limites territoriais dos municípios de todo o Brasil, ou a gente pode acessar os limites territoriais dos municípios para um estado específico. Então a gente pode fazer de diversas formas e vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso, tá? Como é que faz para acessar esses dados de diversas formas. Então vamos começar assim, tá? Vamos começar com o mais fácil. Qual é o mais fácil? O mais fácil é a gente acessar os limites territoriais para todo o Brasil. Então, para a gente acessar os limites territoriais para todo o Brasil, a gente só precisa colocar aqui do jeito que está, ó, read_municipality. Agora, quando eu executar essa função, o R vai ter acesso a esses dados para todo o Brasil. Só que é o seguinte, olha que interessante. Só que eu vou fazer a leitura, né, desses dados, vou acessar esses dados e vou armazenar a informação na memória do computador. Então, para isso, eu vou declarar aqui outra variável, tá? Então, eu vou chamar assim, ó, vou chamar de BR, porque representa o Brasil, e vou chamar de MUNI, que são os municípios de todo o Brasil, certo? Então, com isso, eu vou acessar esses dados. Agora, o que é que eu faço? Eu vou executar. Então, deixa eu só executar, e aí vai começar a fazer o download. E olha só que interessante, olha a mensagem. Using data from year 2010, ou seja, usando os dados para o ano de 2010. E agora diz assim, ó, load data from the whole country, ou seja, fazendo o download dos dados para todo o país, Agora, olha a outra mensagem. This might take a few minutes, ou seja, isso pode levar um certo tempo, né? Pode tomar alguns minutos, porque são muitos dados, pessoal. Você vai acessar o limite territorial para cada município brasileiro. Então, são muitas informações. Então, se a sua internet, né, estiver boa, se tiver internet aí de uma qualidade legal e ela não estiver oscilando, até que o download vai ser rápido. Olha só que interessante. Eu estou falando aqui e está já terminando o download aqui. Agora, claro, nessa internet que eu estou utilizando, que ela promete, né? Promete ser rápido. Às vezes é um pouco lenta, né? Dá aquela dor de cabeça, e aí você paga uma internet cara e às vezes não corresponde à sua expectativa. Eu acho que todos nós passamos por isso aqui no Brasil, né? Então eu vou ficar aqui conversando com vocês enquanto eu termino. Olha só que interessante. Pessoal, se você está gostando dessa aula, se essas aulas estão te ajudando, se inscreve no canal. É o mínimo que você pode fazer. Se inscrever no canal e dar um like também para fortalecer o canal. Então é isso que você tem que fazer. Tá? Então faz assim, ó, não terminou ainda o download, não terminou. Vai agora, se inscreve, vai lá, ativa o sininho também, ativa o sininho, porque ativar o sininho é importante para você receber as notificações.
se inscreve, ativa o sininho e dá um like aí, dá um like para fortalecer. Só isso, ó. Pim, dá um like, já era. Bom, então também já era aqui o download, né? Já foi feito aqui o download. Então, beleza. Agora que foi feito o download aqui, vamos visualizar esses dados, certo? Certo, vamos visualizar. Bom, esses dados estão armazenados aqui, ó, na variável chamada br.muni, que são os limites territoriais para cada município brasileiro. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo, né, como sempre, né, para a gente ver, analisar e tal. Então tá aqui, ó, tá aqui o conteúdo, olha que interessante, já mudou a coisa, pessoal, já mudou, olha lá, olha só. Agora nós temos o quê? Código MUNI, olha, nós temos o Código MUNI. O que é o Código MUNI, Marcel? É o código do município. Então cada município brasileiro tem um código nas bases do IBGE, né, nas bases de dados do IBGE. Cada município brasileiro tem um código. Isso é muito importante. Vocês vão ver que eu vou usar esse código aí para outra coisa aí na frente. Segura aí. Beleza, tá aqui o código MUNI, tá aqui o name MUNI, ou seja, o nome do município, tá o code state, que é o código do estado, tá o abbrev state, que é a abreviação do estado, e está aqui também ó, o GUM, que é a coluna de dados que contém os objetos espaciais. E cada objeto espacial desse é o quê? É um limite territorial de cada município, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Bom, vamos visualizar, né? Olha só, são muitos dados, tal, vamos visualizar. Então vamos visualizar assim, ó. Vou colocar aqui plot, novamente plot. Então, pessoal, hoje a gente vai ficar basicamente no plot. A gente vai usar e abusar da função plot. Então, tudo bem. Agora aqui a gente vai colocar br.muni. Para quê, Marcel? Para plotar os dados para cada município brasileiro. Então, agora eu vou aqui, ó, vou executar, e ao executar vai demorar um pouco, né? Por que, Marcel, vai demorar um pouco? Porque são muitas informações, né? Então, se você tem um computador que não é tão rápido, tá? Pode demorar um pouco mais. Às vezes eu recebo pedidos de ajuda via Instagram ou via YouTube, e aqueles comentários do YouTube, né? Dizendo, tá demorando e tal, tá demorando. Então, pessoal, às vezes demora porque vai depender muito da capacidade de processamento de cada computador. Cada computador tem a sua capacidade de processamento, né? O seu processador, se o processador é mais potente, se é menos parrudo, então tudo isso vai influenciar no tempo que leva para plotar os dados. Bom, estou conversando aqui com vocês e ainda não foi, né? E olha que meu computador é parrudo, hein? Meu computador é parrudo e ainda não foi. Mas agora, ó, já assumiu aqui o stop, então já vai aparecer, tá? Então a dica é o seguinte, quando aparece aquela bandeirinha stop, significa dizer que está processando, tá? Então espera quando tiver assim. Então processou e ainda vai aparecer, tá? Processou, mas ainda não apareceu aqui o resultado, mas vou esperar aqui com vocês. Tá, então enquanto não aparece, ó, apareceu. Eu ia dar o recado, agora vou dar. Então é o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram, cara, você tem que me seguir no Instagram, meu amigo e minha amiga. Por quê? Porque lá eu dou conteúdo toda semana, eu disponibilizo dicas lá no meu Instagram toda semana. Além disso, também lá no Instagram, toda semana eu disponibilizo o script. E é lá no Instagram que eu divulgo esses scripts. Então você tem que me seguir no Instagram para você ter acesso a todas as informações que eu disponibilizo por lá. Então é bem simples assim. Marcelo, como é que faz para acessar o seu Instagram? É o @MarcelSantos, tá? Então você vai lá no Instagram e procura o Marcel Santos, que você vai encontrar bem fácil. Bom, pessoal, plotou aqui, né? Plotou aqui um resultado, como vocês podem ver. E na realidade, né, demorou também porque eu fiz uma coisa que eu nem percebi, né? Fui conversando aqui com vocês e eu fiz uma coisa que eu nem percebi. Mas tudo bem, legal. As coisas são assim. Eu plotei novamente, né, todos os municípios, todas as opções de dados que nós temos, ó, o código MUNI, o name MUNI, tudo bem. Mas se eu quisesse que fosse mais rápido, deveria ter prestado atenção e ter colocado aqui, ó, o GUM, não é isso, pessoal? Não é isso? É ou não é? É. Então, quando eu coloco o GUM, aí vai ficar mais rápido, tá? Eu vou plotar aqui de novo com o GUM e vocês vão ver que é bem mais rápido, tá? Opa, olha só, já está aparecendo, foi bem mais rápido. Porque ao invés de eu plotar 4 mapas, né, eu só estou plotando um mapa. Certo, certo. Então, plotou aqui, veja um resultado bem simples assim, bem simples. A gente tem acesso aí a essas informações para todos os municípios do território brasileiro. Bem fácil. Agora, Marcel, será que dá para acessar apenas para um estado, né? Eu não quero trabalhar com tantos dados assim. Eu quero trabalhar apenas com o estado de São Paulo, por exemplo, ou com o estado de Minas Gerais, né? Então, eu quero trabalhar apenas com o estado. Como é que eu faço, então, para acessar esses limites territoriais de cada município apenas para um estado brasileiro? Então, olha só que interessante. Aqui, ó, dentro dessa função chamada read_municipality, tem outro argumento chamado code MUNI. Então, nesse code MUNI é onde você especifica a sigla do estado. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, code underscore, tá, pessoal? Não esquece do underscore, code underscore MUNI. Mesmo que você esqueça, o RStudio já vai te dar aqui de cara, tá? Então, code underscore MUNI.
E aqui você vai colocar a sigla do estado. Então, quando você coloca aqui a sigla do estado, aí você vai ter acesso aos limites territoriais dos municípios para aquele estado que você especificou. Então, por exemplo, vamos de novo aqui para Minas Gerais, tá? Então, digamos que eu quero acessar os limites territoriais para o estado de Minas Gerais, né? Os limites territoriais de cada município do estado de Minas Gerais. Aí eu vou colocar aqui, ó, MG. Ah, Marcel, bem simples assim, né? É bem simples. Bom, aí, Marcel, você vai ter que mudar aqui, né? Porque tá BR, né? Você quer para Minas Gerais, então vou copiar aqui, ó. Copiar, colar. E aqui eu vou colocar justamente MG. MG. Então, deixa eu colocar MG. E aqui eu vou apagar, tá? Vou apagar porque eu quero aqui para todo o Brasil. Vai ficar assim. E agora aqui eu estou acessando os limites territoriais para cada município do estado de Minas Gerais. Só basta fazer o que agora? Só basta executar, né? Executei, está fazendo o download, tá? Então veja só, está mais rápido o download porque tem menos informações, porque eu estou pegando as informações apenas para um estado. Bom, está fazendo aqui o download, enquanto faz o download, né, aquele recado, se inscreve no canal caso você ainda não está inscrito, simples assim, e também ativa o sininho. Bom, está terminando aqui o download. Bom, finalizou aqui o download e agora o que é que a gente faz? A gente vai primeiramente verificar, né, o conteúdo desses dados, depois a gente vai visualizar. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, clicar em Run e aí vamos ver aqui o conteúdo. Então, vejam que agora, olha só, olha que interessante. Observa que agora nós temos os dados realmente para o estado de Minas Gerais. Ó, é tudo MG aqui, ó, MG, 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 MG. Então, a gente realmente teve acesso aos dados para o estado de Minas Gerais, ou seja, os dados para cada município dentro do estado de Minas Gerais. Bom, agora vamos visualizar isso aqui, tá? Agora vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar mg.muni e agora vamos plotar direto, né, a coluna de UM, tá? Vamos plotar direto, agora não vamos esquecer. Então, beleza, agora só basta executar aqui e ao executar, vocês vão ver que agora nós temos, vou até ampliar aqui para vocês, tá? Vou ampliar aqui. Vejam que agora nós temos o mapa para o estado de Minas Gerais. Como vocês podem ver aqui, eu ampliei. Então, veja só, bem simples assim, vocês conseguem ter acesso aos dados para os municípios de um determinado estado, ou seja, de um estado específico. Bom, vamos voltar aqui, né, para o nosso editor de texto do RStudio e vamos continuar a brincadeira. Bom, até agora eu mostrei, né, como é que faz para acessar esses dados municipais para todo o país, tá? Dessa forma aqui. Mostrei também como é que faz para acessar para um estado específico, certo? Mas agora eu vou mostrar como é que faz para acessar o limite territorial de um município específico. Por quê, Marcelo? Porque muitas das vezes a gente não quer ter que baixar esses dados para todo o estado ou para todo o país. A gente quer apenas ter acesso ao limite territorial de um município em questão. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, a gente vai usar também essa função aí, tá? Que é a função read_municipality. Só que ao invés, olha só, ao invés da gente especificar aqui o estado, como eu especifiquei aqui, nós vamos especificar o código do município. Opa, legal, né? Então a gente vai ter que ter acesso ao código do município. É isso mesmo. Marcelo, mas eu não sei qual é o código do município da minha cidade, né? Eu não sei. Então vou mostrar aqui para vocês como é que faz para ter acesso ao código de qualquer município do Brasil. Então vou mostrar aqui para vocês como é que faz para ter acesso ao código de qualquer município brasileiro, tá? Então como é que faz isso? Ó, a gente vai utilizar uma função chamada lookupMuni. Então, com essa função chamada lookupMuni, a gente tem acesso ao código do município. Vou aqui, ó, mostrar para vocês. Então, você vai digitar assim, ó, lookupMuni. Olha, já apareceu, já coloquei aqui lookupMuni. E aqui com essa função você vai ter acesso ao código do município. Marcelo, então como é que eu faço aqui, ó? Vai ter um argumento chamado nameMuni. Então vou digitar assim, ó, name_muni, tá? Então só lembrando, é lookup_muni. E aí tem um argumento dentro dessa função chamada nameMuni. Beleza, nameMuni, né? Name significa nome, né? E Muni aqui é a abreviação de município. Certo, certo, tá aí tudo bem. Então aqui eu vou especificar qual é o nome do município que eu quero acessar o código. Bom, eu vou colocar o município de Bagé. Bagé é uma cidade lá no extremo sul do país, lá no Rio Grande do Sul. Então vou colocar aqui Bagé. Então vou colocar assim, ó, Bagé, e aqui eu vou acessar o código do município para a cidade de Bagé. Então vejam só como é simples. Aí o que é que eu faço? Ó, eu vou executar aqui, e ao executar, o que é que nós temos? Nós temos aqui o download das informações referente ao município de Bagé. Bom, fez aqui o download, como vocês podem ver, ó, apareceu aqui todas as informações referentes ao município que eu pesquisei. Então, vê só, tem aqui, ó, nameMuni, vejam só, nameMuni, aqui está o nome do município, que é Bagé, aqui está o código do estado, que é 43, está o nome do estado, que é o Rio Grande do Sul, está a abreviação do estado, que é RS, e está aqui, ó, o código do município, que é o que a gente vai precisar. Ah, só um ponto, hein? Quem conhece Bagé, escreve aí nos comentários, tá? Escreve nos comentários.
É uma cidade bem legal. Quer dizer que você é de Bagé, Marcelo? Não, eu não sou de Bagé. Mas eu tenho um amigo que é de Bagé e justamente foi esse amigo que me incentivou a utilizar a linguagem E. Então, está aí a homenagem para Bagé. Bom, tudo bem. Então, aqui a gente fez aqui a leitura, né, dos dados para Bagé. E eu acessei aqui o código do município. Então, veja só, vou copiar aqui o código do município. Então, quando eu copiar aqui, eu vou usar o código do município. Agora, Marcelo, onde é que você vai usar aí o código do município? Ah, eu vou usar justamente aqui, ó, no código município. Ah, que legal, bem fácil, né? É bem fácil. Aí, o que é que eu faço? Ó, coloco aqui o código do município. E agora, quando eu acessar os dados, eu vou estar acessando os dados especificamente para um município em questão, né? Para uma cidade em questão. Então, nesse caso aqui, eu estou acessando os dados do limite territorial do município de Bagé. Por quê? Porque eu pesquisei aqui, ó, através da função lookup_muni, e aí eu consegui o código do município, estou especificando aqui na função read_municipality. Marcelo, então modifica o nome aí, né? Modifica o nome aqui, vou colocar assim, ó, vou colocar Bagé, para representar que é o código, que são os dados referentes ao município de Bagé. Bem simples assim. Agora o que é que tu faz? Ah, tu executa, né? Ah, eu vou executar aqui, executei, tá fazendo o download, ó, bem simples, bem rápido, porque não tem tanta informação assim para um município, né? Então está aqui fazendo o download. Então fez o download, o que é que a gente faz? A gente vai verificar aqui o resultado, né? Ver qual é o conteúdo dessa variável. Então quando eu visualizo aqui, o que é que nós temos? Nós temos o código do município, temos o nome do município, conforme eu especifiquei, conforme eu solicitei. Veja, realmente o código do município é aquele que eu solicitei. Observa que realmente o nome do município é Bagé. E observa que o código do estado é 43. Bom, agora, Marcel, você já visualizou os dados aqui, né? Tá tudo certo, tá? Agora você vai o quê? Você vai plotar, né? Vou plotar. Então, vou colocar aqui plot. Em seguida, eu vou colocar o nome da variável, que nesse caso é Bagé. E em seguida, eu vou colocar aqui, ó, GUM. Então, quando eu colocar GUM, eu vou plotar aqui o limite territorial para o município de Bagé. Então, plotei, e como vocês podem ver aí, ó, deixa eu até ampliar. Deixa eu ampliar aqui para vocês. E vejam só, nós temos, então, nós acessamos os dados para o município de Bagé e aqui nós conseguimos visualizar esse resultado, porque nós plotamos os dados para o município de Bagé. Pessoal, é simples, é muito simples utilizar esse pacote GeoBR. Vamos voltar aqui que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Deixa eu só voltar aqui, certo? Bom, como eu estava falando, realmente é muito simples a gente acessar esses dados utilizando as funções do pacote GeoBR. Inclusive, tem outras funções, ó, tem diversas funções. Vou mostrar mais uma aqui para vocês antes de eu entrar em outro assunto, tá? Então, vê só, tem uma função que eu gosto muito, assim, que eu acho bem interessante, que é a função Read Biomes. Então, com essa função Read Biomes, nós conseguimos acessar os limites territoriais para os biomas brasileiros. Pessoal, isso é muito legal. Você consegue acessar os limites territoriais para os biomas brasileiros. Então, existem diversas funções aqui, ó. Eu vou acessar essa dos biomas só para mostrar para vocês que é bem interessante a gente, às vezes, né, visualizar os biomas brasileiros e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou organizar isso aqui, ó, vou organizar e vou acessar aqui os biomas brasileiros. Então, eu vou colocar assim, ó, biomas, e aqui eu vou utilizar, como eu falei para vocês, a função read_biomes. Então, com essa função read_biomes, nós conseguimos acessar os limites territoriais para os biomas brasileiros. Então, eu vou colocar assim, ó, como eu falei, read_biomes, e aqui com essa função read_biomes, a gente vai acessar. Então, eu vou executar, e ao executar, vai fazer o download como sempre, né? Vai fazer o download. Então, vejam só, fazendo aqui o download dos biomas brasileiros, e quando finalizar o download, vou plotar o resultado para mostrar para vocês que a gente consegue ter acesso a essas informações, né, referente aos biomas brasileiros, os limites territoriais para cada bioma brasileiro. Bom, está finalizando aqui o download. Bom, finalizou aqui o download e eu vou mostrar aqui o conteúdo dessa informação, tá? O conteúdo desses dados. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês e vocês conseguem ver que nós temos aqui todos os biomas brasileiros. Nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal. Então, vejam como a gente consegue ter acesso a diversas informações utilizando o pacote GeoBR. Eu vou aqui plotar um resultado, só para mostrar para vocês como é interessante isso aqui, ó. Vou usar aqui plot. E aqui eu vou colocar biomes. Então, deixa eu colocar assim, biomas, né? Coloquei biomas. E aqui eu vou acessar a coluna de UM. E aqui acessei, agora é só visualizar. E aqui vocês conseguem ver os biomas brasileiros. Observa também que nós temos aqui, ó, o sistema costeiro, tá? Olha só que aqui nós temos esse conjunto de dados chamado sistema costeiro. Então, quando eu plotei aqui, ó, vocês conseguem ver que tem um sistema costeiro. Deixa eu só ampliar aqui para ficar melhor. Então, deixa eu só fazer assim. Então, vejam só, temos aqui todos os biomas e dá para ver também ali o sistema costeiro, bem simples assim. Então, bem interessante essas funções do pacote GeoBR. Agora, olha só uma coisa legal. Vou mostrar uma coisa bem interessante. Deixa eu só voltar aqui. Então, veja só.
Observa que eu mostrei, né, aqui para vocês como é que faz para acessar os biomas brasileiros, então dá para acessar diversas informações, Vou mostrar aqui para vocês que existem diversas funções que vocês podem utilizar. Ó, deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer assim, ó, vou colocar GeoBR, e aqui no GeoBR você coloca dois pontos, e aí você vai ter acesso a todas as funções do pacote GeoBR. Então veja, ó, tem aqui a função Lookup Muni, que a gente utilizou, tem a função Read Amazon, que é para acessar os dados para a Amazônia. Tem aqui a função Read Biomes, que a gente acabou de utilizar. Tem diversas outras funções que vocês podem utilizar para acessar os mais diversos tipos de dados fornecidos pelo IBGE. Se você, pessoal, tem alguma dúvida quanto a alguma dessas funções, você só é ler o manual, tá? Agora eu vou mostrar a vocês como é que faz para acessar o manual aqui utilizando o RStudio. Por exemplo, ó, a gente quer acessar o manual dessa função aqui, o Read Biomes, tá? E o que é que você faz? Você pega e coloca na frente da função aqui, ó, na frente da função, você vai colocar o caractere interrogação. Então, você coloca aqui o interrogação e executa, e ao executar você vai ter acesso aqui, ó, como vocês podem ver, o manual da função. Então, vejam só, pessoal, qualquer dúvida, olha, a Bíblia da coisa, da linguagem R, está nesses manuais. Então, qualquer dúvida que você tiver com relação às funções da linguagem R, só basta utilizar aqui, ó, o caractere interrogação. Utilizando o caractere interrogação, você vai ter acesso ao manual de cada função dessa. Então, a Bíblia está dentro aqui do próprio RStudio. Então, aqui você consegue saber tudo sobre a função. Agora, pessoal, tá em inglês, né? Ah, tem inglês, eu não sei, Marcelo, eu não sei muito inglês, ainda estou aprendendo e tal. Pessoal, hoje em dia não tem isso de eu não sei inglês. O que é que você faz? Copia isso aqui, né? Eu vou dar uma dica para vocês, não sei se você conhece, mas eu tenho uma dica assim muito boa. Tá com a dúvida aqui de entender o inglês? Copia aqui, pessoal. Tem uma coisa chamada Google Tradutor. Você copia isso aqui, vai lá no Google Tradutor, cola e aí traduz. Bem simples. Aí você consegue saber o que significa cada função dessa. Você consegue entender como é que funciona cada função dessa. Aí você vai saber usar muito facilmente as funções uma vez que você lê, né? Verifica aqui o manual. É isso que eu faço, pessoal. Vocês acham que eu não tenho dúvida? Eu tenho diversas dúvidas todos os dias quando estou programando. Mas as minhas dúvidas são sanadas através do quê? Através do manual. É bem simples, o segredo é esse. Não tem segredo, já revelou o segredo. Se tem segredo, já revelou o segredo. Para você aprender, ó, dá uma olhada aí no manual toda vez que você tiver alguma dúvida. Simples assim. Bom, pessoal, então, legal, mostrei aqui para vocês como é que faz, utilizando aqui essas funções aqui do GeoBR. Tem inúmeras funções, você pode acessar diversos tipos de dados, é bem legal, né? É bem legal. Agora imagina o seguinte, Marcelo, imagina que porventura essas funções não funcionem, né? Vai que o servidor não está mais ativo, né? O servidor que hospeda os dados aí do GeoBR. E aí, Marcelo, aí quebrou minhas pernas, não consigo mais acessar esses dados. Como é que eu faço, Marcelo? Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que faz para acessar esses dados aqui que eu mostrei para vocês, só que através do seu navegador. Você vai entrar lá no site do IBGE e vai acessar os dados, vai baixar os dados e vai fazer a leitura utilizando a linguagem R. Eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que fazia, né? Como é que fazia para acessar esses dados de duas formas. Agora vem a segunda forma. Então, quem chegou até aqui é porque quer conhecimento. Quem chegou até aqui, eu vou mostrar, né? Vou distribuir mais conhecimento ainda. E você vai aprender mais ainda. Agora, pessoal, por que eu estou falando isso aqui? Vai que o GeoBR não está funcionando e tal. Porque às vezes, tá? Muitas vezes, quando eu tentei acessar esses dados, dava um erro, né? Porque o servidor não estava funcionando. Então, para evitar isso, eu estou mostrando como é que faz de duas formas diferentes. Então, se você, porventura, tentar utilizar o GeoBR e não conseguir, porque o servidor caiu, né? Porventura caiu, não está funcionando, você pode acessar diretamente no site do IBGE. Então, vou mostrar aqui para vocês. Bom, o que é que eu vou precisar, Marcel, para acessar esses dados no site do IBGE? Você vai precisar de internet e você vai precisar de um navegador. Então, eu vou aqui, ó, vou abrir o navegador para vocês e vou mostrar aqui, ó, passo a passo, tá? Passo a passo, tudo aquilo que vocês têm que fazer para acessar esses dados. Então, o primeiro passo é digitar assim, ó, IBGE. Então, se você digitar IBGE, você vai fazer uma busca assim bem simples, né, sobre o IBGE. Então, você vai dar logo de cara aqui com o principal site do IBGE. Então, o primeiro resultado da busca do Google vai ser esse aqui, ó, IBGE, portal do IBGE, IBGE. Então, o que você faz? IBGE, né? Então, vou clicar aqui no IBGE. Você clica aqui no IBGE. Clicou aqui, aí espera, né? Se a sua internet estiver lenta, né? Se porventura você paga uma internet muito caro, né? E às vezes fica lenta, né? Não vou nem dizer que é a minha, você paga caro e a internet é lenta, mas tudo bem. Beleza, aí tá aqui. Aí tá aqui, beleza? Entrei no site do IBGE,
Aí tá aqui essa parte de geociências. Ah, deve ser aqui que são os dados, né? Pois é, pessoal, os dados estão aqui em geociências. Aí você vê aqui, ó, malhas territoriais. Aí você vai e clica justamente aí, ó, em malhas territoriais. Então deixa eu só clicar aqui, ó. Vou clicar, cliquei, aí vai abrir uma nova página e abriu aqui a nova página. Vocês podem ver aqui o seguinte, ó, tem malha municipal e malha de setores censitários. Aí você clica aqui, ó, em malha municipal. Deixa eu clicar, cliquei, aí vai abrir uma nova página. Abriu aqui uma nova página e aqui tem as informações sobre a malha territorial, né? Informações sobre os dados. Aí você vai clicar em Downloads. Vou clicar aqui em Downloads. Cliquei em Downloads e aqui apareceu, ó, apareceu essa coluna contendo os dados para cada ano. Aí você escolhe, você quer os dados para o ano de 2018, para o ano de 2019. Aí fica a sua escolha, a escolha é sua. Bom, eu vou baixar aqui, ó, para 2019. Vou clicar aqui, cliquei. E aí vocês vão ver que temos mais outras pastas aqui. Temos a pasta Brasil, então deixa eu clicar aqui na pasta Brasil. E aqui vai ter os dados para todo o Brasil, para todo o país. Então, se você quer baixar os dados para todo o país, aí você acessa os dados aqui dentro da pasta BR. Então, vê só, aqui na pasta BR nós temos, ó, BR Mesorregiões, BR Microrregiões, BR Municípios. Então, vai depender aí do que você quer, né? Do que você quer para trabalhar, de quais dados você quer para trabalhar. Tem aqui o BR Unidades da Federação. Então, eu já baixei aqui alguns desses e vou mostrar para vocês depois, né, como é que eu faço para ler esses dados usando o R. Agora, vocês podem também clicar aqui, ó, em UFs. UFs é o quê? É unidades federativas. Então, você pode ir pela unidade federativa. Então, eu baixei aqui previamente para o estado de Sergipe. Por que, Marcelo, para o estado de Sergipe? Por ser um estado pequeno, aí quando eu baixar, né, eu baixo menos informações em relação aos outros estados. Agora, olha outra coisa interessante aqui, ó. Olha aqui, se eu clicar aqui em se.zip, eu já vou baixar todas essas informações, ó. Eu posso baixar informação por informação, eu posso baixar já um conjunto de informações. Se eu baixar aqui o SE, aí eu já estou baixando todas essas informações, ou seja, mesorregiões, microrregiões, municípios. Então, eu cliquei aqui, ó, e baixei previamente, tá? Então, eu cliquei e baixei previamente. E aí vou mostrar para vocês, ó, já pediu aqui para eu salvar, não vou salvar. Aqui é só para mostrar para vocês como é que vocês têm acesso a esses dados. Então é bem simples assim, clicou e aí baixa, simples. Agora vamos voltar lá para o RStudio, que eu vou mostrar como é que faz a leitura desses arquivos. Bom, pessoal, então aqui no RStudio a gente vai acessar esses dados, a gente vai ler esses dados e vai visualizar esses dados, como a gente fez anteriormente. Só que agora a gente baixou os dados, né, diretamente no site do IBGE, e esses dados, teoricamente, estão já aí no computador de vocês. Bom, já baixei previamente e esses dados já estão no meu computador. Agora, vê só que interessante. Para a gente ler esses dados, a gente vai precisar carregar um novo pacote. Qual é o nome desse novo pacote, Marcel? É o pacote SF. SF lembra alguma coisa, né? Lembra uma classe de dados chamada SF, né? É isso mesmo, pessoal. Então, a gente vai carregar esse pacote chamado SF, que vai ter uma função que a gente vai utilizar, que é a função read_sf, que essa função vai ler os dados do IBGE, vai ler os dados, e aí ao ler esses dados já vai ficar na classe SF, que é a melhor classe para trabalhar com dados espaciais. Por isso que esse pacote, o pacote SF, ele é muito legal e muito utilizado. Bom, vamos lá então, vou colocar aqui, ó, library, e em seguida vou colocar SF, e aí eu vou carregar o quê? Carregar o pacote SF. Então agora eu tenho acesso a todas as funções do pacote SF. Bom, então a função que a gente vai utilizar é a função read_sf. Agora é o seguinte, antes da gente começar a fazer a leitura desse arquivo, dos arquivos que a gente acabou de baixar, eu vou definir um ambiente de trabalho. Pois é, eu baixei esses dados e coloquei numa pasta específica, e eu vou trabalhar nessa pasta. Então eu vou definir aqui no R a pasta que eu quero trabalhar, a pasta que eu vou acessar os dados, que eu vou eventualmente escrever ou salvar novos dados. Então é isso que eu vou fazer a definição dessa pasta ou desse diretório padrão ou diretório de trabalho. Então, para isso, a gente utiliza a função setwd. Vou colocar aqui, ó, setwd. E aqui com a função setwd, nós temos que especificar o caminho completo para o meu diretório de trabalho. Então, vou colocar aqui, ó, o caminho completo para o meu diretório de trabalho. Então, vou colocar assim, ó, home. Depois de home, vou colocar Marcel, vou colocar barra Marcel. Depois de Marcel, vou colocar aulas, ou seja, estou acessando, né, a pasta que eu estou definindo como diretório padrão. Vou colocar Marcel, depois lá na pasta Marcel tem uma pasta com o nome dados IBGE. Deixa eu colocar aqui, ó, dados IBGE. E aqui em dados IBGE tem diversas outras pastas aqui. Então eu vou definir como padrão essa pasta aqui, dados IBGE. Então coloquei aqui o caminho completo que me leva à pasta dados IBGE. Agora basta eu executar. Bom, quando eu executei agora, o R entende que nós estamos trabalhando nessa pasta que eu defini, nesse diretório que eu defini
como diretório padrão. Então, eu posso verificar quais são os arquivos que estão dentro desse diretório padrão. Então, para isso, eu utilizo uma função chamada list.files. Então, com essa função list.files, nós conseguimos listar o conteúdo da minha pasta ou do meu diretório padrão. Então, vejam que nessa pasta, né, ou desse diretório padrão, tem outros diretórios, né? Tem outras pastas aqui, ó. Tem uma pasta com o nome Brasil, tem uma pasta com o nome Federação, tem uma pasta com o nome Municípios. Então, por exemplo, ó, a gente vai ler os dados que estão dentro aqui dessa pasta com o nome Municípios. Então, eu vou fazer assim, eu vou novamente utilizar aqui a função list.files, só que aqui eu vou especificar qual pasta, né, em qual pasta eu quero listar os arquivos. Eu quero listar na pasta, por exemplo, Municípios. Aí eu coloco aqui o argumento path, que path significa caminho, né? Então, eu coloco aqui o argumento path, em seguida eu coloco o nome da pasta que eu quero visualizar o conteúdo. Eu quero visualizar o conteúdo dentro da pasta aqui, ó, municípios. Então, eu digito aqui, ó, municípios, e aí eu consigo visualizar o conteúdo, ó. Digitei municípios, e aí executei. Vejam que dentro da pasta municípios tem outra pasta com o nome SE. Por que SE, Marcelo? Porque são os dados para o estado de Sergipe. Eu coloquei em outra pasta, uma pasta chamada SE. Agora, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar barra SE e aí eu vou ter acesso ao conteúdo dessa pasta SE. Então, coloquei. Então, veja só, aqui eu tenho diversos arquivos, como vocês podem ver. Eu peguei esses arquivos, claro, lá no site do IBGE, como eu mostrei para vocês. Agora, vejam só, eu mostrei para vocês que eu baixei aquele arquivo .zip. Agora, olha que interessante. Quando a gente faz o download lá, ele vem em um arquivo do tipo zip, que é um arquivo compactado. Aí você tem que descompactar o arquivo, tá? Não esquece disso. Geralmente você clica com o botão direito em cima do arquivo e aí vai ter uma opção lá de descompactar, certo? Não esquece disso. Aí beleza, você descompactou, aí você vai ter acesso a esses dados. Aí observa que aqui nós temos diversos dados, né, que veio junto ali daquele pacote, né, daquele pacote .zip. Então veja que aqui nós temos as mesorregiões para o estado de Sergipe. Marcelo, por que estado de Sergipe? Porque eu baixei especificamente para o estado de Sergipe, só para a gente ter o acesso rápido aos dados, porque o estado de Sergipe é um estado pequeno, então a gente consegue fazer o download de forma rápida. Então eu queria fazer um download rápido, escolhi Sergipe. Beleza, aí tem aqui, ó, mesorregiões, tem os municípios, tem o F, que é a unidade federativa. Então nós temos aqui todos os dados que nós podemos utilizar, nós podemos ler, né, ler esses dados e visualizar esses dados. Bom, então tudo bem, a gente vai fazer a leitura desses dados utilizando a função chamada read_sf. Read significa ler, e SF é a classe de dados, né, que a gente está acostumado a trabalhar com ela, que é a classe mais indicada para trabalhar com dados espaciais. Então vamos fazer assim, vamos utilizar então a função read_sf. Então vou colocar logo aqui abaixo, ó, read_sf, e em seguida eu vou especificar qual é o arquivo que eu vou ler. Pessoal, vocês lembram, né, que eu estabeleci que a gente vai trabalhar na pasta dados IBGE, e aí vocês lembram que dentro dessa pasta dados IBGE tem uma pasta com o nome municípios, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, em seguida municípios, e aqui dentro da pasta municípios tem outra pasta com o nome SE, que é do estado de Sergipe, né? Vocês lembram disso? Pois é. Então eu vou colocar aqui, ó, SE, e em seguida eu vou especificar qual é o arquivo que eu quero ler. Bom, eu quero ler esse arquivo aqui, ó. Deixa eu escolher um arquivo legal. Bom, eu quero ler aqui esses arquivos aqui que são referentes aos municípios do estado de Sergipe. Então vejam só, tem aqui esse arquivo chamado se_município_2019.shp. SHP, pessoal, é uma abreviação de Shapefile. Então vejam que os dados, né, que representam o limite territorial para os municípios, eles estão aqui nesses arquivos. Só que o arquivo que a gente utiliza como interface, né, como interface para ter acesso aos dados, é esse arquivo aqui, .shp. Ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Esse aqui, ó, .shp, que é a abreviação de Shapefile. Então eu vou clicar aqui, ó, só para copiar o nome do arquivo, vou copiar e vou colocar aqui, ó. Então quando eu colocar aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, presta atenção. Eu já defini aqui, ó, anteriormente que o ambiente de trabalho é esse aqui, dados_IBGE, e dentro dos dados_IBGE tem uma pasta com o nome municípios, e dentro da pasta municípios tem uma pasta com o nome SE. E lá dentro da pasta com o nome SE, tem um arquivo chamado se_município_2019.shp. Então é esse arquivo aqui que a gente vai ler. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou atribuir a leitura desses dados a uma variável. Então vou colocar aqui SE para representar o estado de Sergipe e vou colocar Muni. Por que, Marcelo, Muni? Porque vão ser os municípios para o estado de Sergipe. Certo? Então, tudo bem. Coloquei aqui, ó, o meu operador de atribuição. Então, quando a leitura for feita, os dados vão ser atribuídos à variável se.muni. É bem simples assim. Bom, agora basta executar. Eu vou executar. E ao executar, foi feita a leitura do arquivo .shp,
contém os municípios para o estado do Sergipe. Pessoal, vejam como é simples. Basicamente, você faz o quê? Baixa os dados lá no site do IBGE. Em seguida, você vai fazer a leitura utilizando a função read_sf, que é a função do pacote SF. Bem simples assim. Bom, fiz a leitura, vou mostrar aqui o conteúdo para vocês. Como vocês podem ver, está aqui, ó, o arquivo que contém todos os municípios do estado de Sergipe e contém para cada município os limites territoriais. Tá? Bem simples. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos plotar, né? Vamos visualizar o resultado aqui. Vamos plotar aqui, vou usar a função plot. Em seguida eu vou colocar se.munir e aí eu vou acessar qual coluna? A coluna diâmetro. Veja que agora modificou o nome, né? Antes estava diome, mas agora está diâmetro. Então, basicamente, só mudou o nome aqui, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui diâmetro e agora eu vou plotar e mostrar o resultado para vocês. Ó, como vocês podem ver aí, tem aqui o mapa para o estado de Sergipe, contendo os municípios do estado de Sergipe. Eu vou ampliar aqui ó, só para ficar melhor, para vocês verem aí, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, vejam como é simples, né? Como é simples também acessar esses dados lá no site do IBGE. Olha só, acessar os dados lá no site do IBGE, baixar os dados, descompactar os dados. Não esquece, descompactar os dados. Uma vez que descompactar os dados, só é ler da forma que eu mostrei, utilizando a função read_sf, que é a função aí do pacote SF. Bom, deixa eu voltar aqui para o editor de texto. Então, é isso, pessoal. Você consegue baixar qualquer tipo de dados lá do IBGE, esses dados que contêm o limite territorial das regiões, consegue baixar lá naquele site do IBGE, como eu mostrei para vocês. E aí você vai descompactar e fazer a leitura. Bem simples assim. Bom, então, pessoal, essa foi a aula completa sobre acesso aos dados do IBGE utilizando a linguagem R. Olha só, pessoal, que interessante que eu vou falar para vocês. Se essas aulas estão ajudando vocês de alguma forma, se inscreve no canal e dá um like também para fortalecer o canal. E também compartilha com aquelas pessoas que querem ou precisam, ou até mesmo que nem sabem, mas precisam aprender a linguagem R. Então faz isso, compartilha com os seus colegas conhecidos que querem aprender a linguagem R. Outra coisa interessante, pessoal, me segue lá no Instagram, no @marcelsantos, que você vai ter conteúdo todo dia sobre a linguagem R. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, ó. Te vejo na próxima aula. E não esquece de ativar o sininho. É isso aí. Fui!